Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula nossa aqui no LAC Concursos. Na nossa aula do dia de hoje, a gente vai discutir com você a troca de comando em Cuba. Cuba, que desde a Revolução Nacionalista, que depois se transformará numa Revolução Socialista a partir de 1959, por Fidel Castro, Ernesto Che Guevara e Raul Castro, agora, pela primeira vez, 60 anos depois, terá um presidente que não é da família Castro. Há uma mudança em curso em Cuba que a gente precisa tentar entender, ok? Então vamos lá, vamos falar do histórico de Cuba. Primeiro, é importante você lembrar que Cuba, foi uma das últimas nações latino-americanas a se tornar independente. E ela se tornou independente, em grande parte, com o apoio dos Estados Unidos. Nesse sentido, os Estados Unidos, então, consideravam Cuba uma espécie de protetorado na América Latina do país americano. Sendo assim, grandes propriedades de terra, a existência de cassinos, tráfico de drogas, venda de bebida, prostituição eram livremente praticadas em Cuba pelos milionários americanos. A gente sabe que o último ditador cubano, Fulgêncio Batista, na verdade era um lacaio dos Estados Unidos, se locupletando no poder em detrimento da própria população. Em virtude desse fato, se organiza lá num primeiro momento uma guerrilha nacionalista, liderada por Fidel Castro, pelo seu irmão Ernesto Castro e, por um outro lado, pelo médico argentino Che Guevara. E aí a gente sabe, só corrigindo, pelo seu irmão Raul Castro e pelo médico argentino Che Guevara. A gente sabe que essa guerrilha parte lá de Sierra Maestra, uma área montanhosa no interior do país, e consegue finalmente derrotar a ditadura de Fulgêncio Batista. A gente sabe que, num primeiro momento, a revolução tem um caráter nacionalista, e uma das primeiras medidas foi expropriar as grandes propriedades estadunidenses em território cubano para a realização de uma ampla reforma agrária. E isso vai contrariar os interesses dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, então, vão patrocinar uma contra-revolução que, a partir da Baía dos Porcos, vai tentar tomar o poder dos irmãos Castro. Nós sabemos que essa intentona não foi bem sucedida e, a partir daí, há uma aproximação de Cuba com a União Soviética. Por essa época, década de 1960, você se recorda que nós estávamos vivendo lá a bipolaridade, a divisão do mundo em duas grandes esferas de influência. O Oeste, capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e, por um outro lado, o Leste socialista, liderado pela União Soviética. A União Soviética, então, tinha interesse nessa aliança com Cuba, porque Cuba, na palavra dos soviéticos, seria a vitrine do socialismo para a América Latina. Por um outro lado, seria lá uma pedra no sapato para os americanos. A gente sabe que os Estados Unidos não queria um país socialista na sua área de influência imediata. E o rompimento entre Cuba e os americanos vai acontecer durante o governo de John Kennedy, na década de 60, quando explode lá a crise dos mísseis. Os aviões espiões norte-americanos descobrem silos de mísseis soviéticos, provavelmente mísseis nucleares, que estariam sendo implantados em Cuba para um possível ataque aos Estados Unidos. O problema é que, como Cuba fica a menos de 150 quilômetros da costa americana, um míssil disparado de Cuba não daria tempo sequer para evacuar a presidência da República. Os militares americanos queriam, então, a invasão imediata de Cuba, antes que os mísseis chegassem. John Kennedy, no entanto, sabia do óbvio, que se os Estados Unidos invadissem Cuba, a União Soviética ia retaliar, invadindo um país capitalista aliado qualquer na Ásia ou na Europa Oriental. E isso poderia ser o estopim para a Terceira Guerra Mundial.
Para evitar que isso acontecesse, John Kennedy determina um embargo aéreo e naval a Cuba e, em contrapartida, ele tenta negociar com o líder soviético Mikhail Khrushchev um acordo onde os Estados Unidos retirariam os mísseis nucleares da Turquia apontados para a União Soviética e, como contrapartida, a União Soviética não instalaria os mísseis nucleares em Cuba. O acordo foi celebrado durante 6 dias, um momento de tensão muito forte entre os dois países, mas os Estados Unidos suspende o embargo aéreo e naval, mas impõe um embargo econômico que permanece até os dias atuais. Cuba, então, passa a se organizar a partir de um regime socialista, com o monopartidarismo, ou seja, um único partido político, que é o Partido Comunista Cubano. Para quem é defensor do socialismo cubano, entende que o governo de Fidel Castro, que ficou quase 50 anos no poder, passando o poder hereditariamente para o seu próprio irmão, Raul Castro, isso significou um ponto de resistência importante ao imperialismo norte-americano sobre a América Latina. Por um outro lado, para quem é crítico do regime cubano, entende que o regime dos irmãos Castro se caracterizou por uma ditadura, por uma forte perseguição aos opositores do regime e da liderança dos irmãos Castro, a um sistema eleitoral indireto que sempre elegeu os irmãos Castro e, por um outro lado, uma ditadura que levou a ilha a um profundo estado de pobreza. Aqueles que apoiam o regime cubano dizem que o embargo comercial americano é o grande causador da pobreza da pequena ilha de Cuba. Bom, o ponto-chave dessa equação é que Fidel Castro, anos atrás, por problemas de saúde, se afasta da presidência e indica o seu irmão, Raul Castro, para ser o novo presidente. Fidel vira senador vitalício de Cuba e, há alguns anos atrás, veio a falecer. Raul Castro já tinha uma idade avançada quando assume a presidência de Cuba, e Raul Castro inicia um momento de distensão do regime cubano em relação aos Estados Unidos. Durante a gestão de Barack Obama, ambos os países reataram as suas relações diplomáticas. Cuba reabriu a sua embaixada em Washington, os Estados Unidos reabriu a embaixada americana em Havana, o governo Barack Obama passou a permitir viagens de avião, inclusive de turismo, direto do solo americano e de forma ilimitada para o território cubano, liberou a remessa de dinheiro por emigrados cubanos que estavam nos Estados Unidos para Cuba, embora os Estados Unidos reclamassem continuamente do fato de que Cuba era um regime ditatorial, numa ditadura hereditária, com um único partido político e com uma série de presos políticos. Por um outro lado, Cuba reclama que os Estados Unidos ainda mantêm uma posição imperialista sobre a América Latina, inclusive mantendo uma base aeronaval em Guantánamo, que é território cubano, que fora cedido no finalzinho do século XIX para os americanos, mas que Cuba quer de volta e os americanos não aceitam devolver. E, portanto, o impasse entre ambos os países permaneceram. Durante a gestão Trump, a situação piora em relação a Cuba. Trump tem uma visão de que Cuba é uma ditadura e que somente a manutenção e, de certa forma, o alargamento das medidas de sanção contra o comércio contra os cubanos poderá demover o regime ditatorial do Partido Comunista Cubano. Bom, nesse intento, Cuba, nos últimos anos, vem abrindo a sua economia para algumas atividades privadas. Por exemplo, já é permitido em Cuba a compra e venda de imóveis, foi permitido a abertura de pequenas estruturas comerciais e industriais da iniciativa privada,
tem se incentivado muito a atividade de turismo, inclusive a privada, na ilha cubana. Já se permite a existência de telefonia celular móvel na ilha, né, franqueada a quase todos os moradores, embora o regime ainda seja um regime de partido único. Bom, Raul Castro acompanhou aí a decadência de saúde do seu irmão, né, Fidel Castro, e resolveu não cometer, né, segundo ele, esse erro. E a partir daí, ele se afasta agora do poder, Raul Castro saiu, e nós temos a ascensão do primeiro presidente cubano, pós-irmão Castro, portanto, desde 1959, no comando da ilha caribenha, né? Nós temos lá Miguel Díaz-Canel, que assume a presidência de Cuba com uma tarefa hercúlea, né? Tentar manter o regime socialista e o Partido Único e, ao mesmo tempo, avançar para algumas medidas capitalistas na ilha caribenha. Beleza? Então, antes da gente, né, dar uma olhada lá no nosso resumo, vamos botar isso que nós colocamos para você na nossa tela. Beleza? Vem para cá. Então, pessoal, nós estamos falando aqui a respeito de Cuba, né? Então, você se recorda que Cuba, lá no século XIX, para início do século XX, se torna um país independente, com o apoio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, então, se sentiram no direito de ter Cuba como um protetorado. Então, os Estados Unidos passaram a manter Cuba como um protetorado. E, a partir daí, realizaram uma série, né, de interferências de cunho político e econômico na ilha caribenha. Ao mesmo tempo, né, que os Estados Unidos apoiou um dos últimos ditadores de Cuba, que fora lá o Fulgêncio Batista. A gente sabe que a ditadura de Fulgêncio Batista foi derrotada a partir lá da guerrilha essa comandada, né, por Raul e por Fidel Castro, e também pelo médico argentino Ernesto Che Guevara. Então vamos lá, vamos revisar isso com você. Finalzinho do século XIX para o século XX, nós temos lá a independência da ilha cubana, né, com forte apoio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, então, até 1959, tinha que Cuba era uma espécie de protetorado americano. Esse protetorado permitiu aos Estados Unidos que eles dominassem as terras mais férteis em território cubano, que dominasse a área de cassinos, venda de bebida, drogas e prostituição. Abre aspas, virou um quintal, né, para algumas das atividades, inclusive ilícitas, que não podiam ser realizadas em território americano. Os Estados Unidos apoiavam um ditador, Fulgêncio Batista, a partir de uma guerrilha que se organiza a partir de Sierra Maestra. Os irmãos Castro, Fidel Castro, Raul Castro e o médico argentino Ernesto Che Guevara organizam, num primeiro momento, uma guerrilha de cunho nacionalista que, num segundo momento, se transformará numa guerrilha socialista, a partir da reação americana, tentando incentivar a contra-revolução. Dito isso, a gente precisa colocar o restante aqui na tela para você. Com a tomada do poder, né, pelos irmãos Castro, os Estados Unidos apoiam a contra-revolução. Então, os Estados Unidos apoiam a contra-revolução. Essa contra-revolução que vai acontecer a partir do desembarque, né, na Baía dos Porcos. Como
essa intenção de retomada do poder não aconteceu a contento, os irmãos Castro conseguem rechaçar, né, os contra-revolucionários, há uma aproximação entre Cuba e a União Soviética. A aproximação de Cuba com a União Soviética é onde Cuba passa a ganhar o apoio político, o apoio militar e também o apoio econômico dos soviéticos. Os soviéticos queriam colocar uma pedra no sapato americano e, ao mesmo tempo, ter Cuba como uma vitrine do socialismo para a América Latina. Esse apoio, né, da União Soviética a Cuba vai acabar lá, né, com a crise dos mísseis, onde a União Soviética tentará implementar mísseis nucleares em Cuba apontados para os Estados Unidos. A gente sabe que a crise dos mísseis foi habilmente, né, solucionada pelo governo John Kennedy e, a partir de então, os Estados Unidos passam a exercer sobre Cuba o chamado embargo comercial, que é exercido até os dias atuais. Em determinado momento, esse embargo foi tão duro que os Estados Unidos não compravam nada, não vendia nada para Cuba e tinha sérias restrições a que os parceiros americanos comprassem ou vendessem qualquer coisa para os cubanos. Cuba sobrevive relativamente bem até o fim da União Soviética em 1991. A partir de 91, Cuba passa a ter graves problemas econômicos. A gente sabe que durante todo esse período, que vai lá de 1959 em diante, né, até o momento atual, até 2018, né, Cuba será comandado durante 49 anos por Fidel Castro e depois pelo seu irmão Raul Castro. Sobre o governo de Raul, há uma aproximação entre Cuba e os Estados Unidos, com a reabertura das embaixadas, a troca de relações diplomáticas e, de certa maneira, o governo Obama distensionando as relações com a ilha caribenha. A gente sabe que a grande novidade, o grande ponto agora, né, de atualidade, é que pela primeira vez em 6 décadas você tem um presidente que foi aprovado pela Assembleia Geral cubana, que não é da família Castro, né? O Miguel Díaz-Canel é o novo presidente do país. Então aqui, apagando, o grande ponto de novidade agora de atualidade é que após 6 décadas do domínio político da família Castro, então aqui, após 6 décadas de domínio da família Castro, foi, né, na verdade, eleito Miguel Díaz-Canel, o novo presidente do país. Bom, a grande questão é o que nós vamos esperar a partir de agora de Miguel Díaz-Canel, né? Não se espera, num primeiro momento, nenhuma grande mudança radical que já não estivesse em curso durante o governo de Raul Castro. Teoricamente, Miguel Díaz-Canel vai seguir tentando implementar uma maior abertura da economia cubana, algumas práticas capitalistas dentro do território cubano. Há uma tentativa de manter uma boa relação diplomática com os Estados Unidos, que obviamente agora enfrenta um obstáculo gigantesco, que é a administração de Donald Trump. Trump dá um cavalo de pau na geopolítica americana, se contrapondo, por exemplo, que os Estados Unidos voltassem a estabelecer relação com o regime cubano,
enquanto que a ditadura em Cuba, né, não é desfeita, segundo os americanos. Os Estados Unidos não aceitam o fato de que em Cuba existe apenas um único partido político, de que o regime seja o único que é o socialista e que a eleição seja uma eleição indireta. Os Estados Unidos reclamam que Cuba ainda mantém milhares de presos políticos dentro do país e que Cuba não é uma nação que está aberta ao intercâmbio internacional. Inclusive, durante a gestão de Barack Obama, os demais países da OEA, da Organização dos Estados Americanos, fizeram um convite para a volta de Cuba para a organização e, à época, Fidel Castro, ainda vivo, fez um manifesto no jornal Gramina, que é o jornal oficial, né, do regime cubano, dizendo ser contrário à volta de Cuba para uma organização liderada por uma potência imperialista como os Estados Unidos. Então, Cuba ainda está, de certa forma, alijada de parte do intercâmbio, pelo menos na esfera política, dentro da própria América Latina. E o grande obstáculo, óbvio, é sempre os Estados Unidos. Os Estados Unidos sufocam a ilha com um embargo comercial muito duro, que foi diminuído durante o governo Obama, mas tende a se intensificar agora durante o governo de Donald Trump. O Partido Comunista de Cuba não parece estar disposto a abrir mão do poder, muito menos mudar o regime socioeconômico de Cuba do socialismo para o capitalismo, permitir eleições diretas, a libertação de preso político e o voto direto no país. Portanto, há um impasse muito claro entre os cubanos e os americanos nesse quesito. Ao mesmo tempo que Cuba reclama, né, que os Estados Unidos mantêm uma base aeronaval, que é a base de Guantánamo em Cuba, e dentro da base de Guantánamo em Cuba, a prisão de Guantánamo, que ainda tem pelo menos aí 180 terroristas da Al-Qaeda presos. Cuba reclama, né, e nesse sentido me parece que é razoável, que o território lhe pertence e que os Estados Unidos ocupa de maneira despótica. Ok? Então vamos colocar aqui quais são os problemas, né, entre Estados Unidos e Cuba. Então vamos lá. Né? O que os Estados Unidos desejam? Né? Primeiro, o fim da ditadura do Partido Único em Cuba. Os Estados Unidos reclamam, né, por eleições livres e diretas. Reclamam também dos presos políticos. E da repressão aos contrários do regime. Então, os Estados Unidos querem o fim da ditadura do Partido Único em Cuba, querem eleições livres e diretas em território cubano, possivelmente desejam também a troca do regime sociopolítico, né, do regime socialista para o regime capitalista, querem a libertação dos presos políticos e o fim da repressão aos contrários ao regime. Tudo bem? Por um outro lado, vem aquilo que Cuba deseja, né? Então vamos colocar aqui. Sobre a ótica agora dos cubanos, os cubanos querem o quê? Cuba quer, né? Primeiro, o reconhecimento da independência cubana. Portanto, querem, na verdade, o fim das tentativas de interferência do poder americano sobre a América Latina e, de maneira muito especial, sobre a ilha caribenha. Eles reclamam que os Estados Unidos ainda mantêm uma postura fortemente imperialista. Cuba quer uma maior
abertura comercial e, portanto, o que eles estão defendendo é o fim do embargo comercial. E, por um outro lado, Cuba reclama que eles querem a devolução de Guantánamo. A situação de Guantánamo, pessoal, aflige a toda a legislação internacional. No final do século XIX, os Estados Unidos, abre aspas, alugam o território onde hoje está a base de Guantánamo em Cuba. O contrato, ele é quase que risível sob o ponto de vista jurídico. Primeiro, porque os Estados Unidos impuseram que o contrato de aluguel, né, da Baía de Guantánamo em Cuba, da base de Guantánamo em Cuba, seria por tempo indeterminado. Os Estados Unidos pagariam lá o equivalente a $30 mil por ano, desde que os irmãos Castro assumiram a presidência, que eles se recusam a receber esse pagamento. Por um outro lado, esse contrato não poderia ser rompido, né, se não houvesse a anuência das partes. Como os Estados Unidos, né, não quer romper, teoricamente o contrato não poderia ser rompido. Essa é uma situação que, óbvio, aflige, né, de maneira grave, infringe de maneira muito grave o direito internacional e que os Estados Unidos simplesmente ignoram, né, pelo fato de eles serem a maior potência do mundo. Então, os cubanos querem, né, o reconhecimento da independência cubana, no sentido aqui, né, do fim do imperialismo dos Estados Unidos. Esse imperialismo aqui é palavra cubana. A maior abertura comercial dos Estados Unidos, portanto, o fim do embargo comercial e a devolução de Guantánamo. E essas são questões que, possivelmente, os Estados Unidos não está disposto a negociar, pelo menos por enquanto, e sobre a gestão do Trump, provavelmente não o será. Tudo bem? E assim fica lá um impasse. O novo presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, tem então, né, uma tarefa hercúlea: como industrializar a ilha, como trazer desenvolvimento à ilha cubana, já que ele não conta mais com o apoio da ex-União Soviética, que deixou de existir em 91, não conta com o apoio da Venezuela. Durante um período de tempo ele contou com o apoio de Hugo Chávez, já que a Venezuela é a 6ª maior produtora de petróleo do mundo, né? Hoje a Venezuela vive uma grave crise econômica, social e política, e, portanto, Cuba não pode mais contar com o apoio venezuelano. E, ao mesmo tempo, os Estados Unidos mantêm o embargo comercial. Então, Cuba se vê numa situação muito difícil em termos de desenvolvimento. Beleza? Vamos apagar aqui para a gente poder visualizar, então, o nosso resumo lá no material. Apagando o nosso quadro, o que a gente tem, então, para você, pessoal? Nós temos lá que foi proclamado o novo presidente de Cuba pelo parlamento. Miguel Díaz-Canel faz parte de uma estratégia, né, de Raul Castro, como candidato ideal à frente do país, que pela primeira vez lá em 6 décadas não terá um presidente com o sobrenome Castro. No interior da ilha, aqueles que seguem a linha de reformar o socialismo cubano a partir das instituições políticas apostam que Díaz-Canel agirá como o homem da mudança. Parecem não saber que seu poder real será limitado. No plano político, porque Raul Castro continuará à frente do Partido Comunista até 2021, ou até que a sua saúde o permita. O Partido Comunista é o órgão que rege a sociedade cubana, segundo está estabelecido pela própria Constituição. No plano militar, a limitação vem por causa do controle exercido atualmente por Alejandro Castro Espín, que é o filho de Raul Castro, né, sobre o setor e sobre os serviços de inteligência e segurança nacional. Então, o Raul Castro ele deixa a presidência
mas continua como presidente do Partido Comunista Cubano, que dá a palavra final em política, economia, assuntos militares, de inteligência, estratégia, e o filho de Raul Castro comanda o setor militar de inteligência e segurança do país. Então, o poder dado a Díaz-Canel é muito menor do que o faz crer, né, no momento atual. No plano econômico, o monopólio do grupo Gaesa, que domina quase toda a economia varejista e o turismo, também ata as mãos do pupilo de Raul Castro. Ao mesmo tempo, a oposição na ilha e no exílio considera Miguel Díaz-Canel uma simples marionete, né, de Raul Castro. Em Cuba, Díaz-Canel é considerado um reformista, um tecnocrata convencido da necessidade de modernizar o ruinoso sistema socialista para mantê-lo à tona. Não desponta, porém, como um liberalizador em matéria política ou de sociedade civil, o que demonstra a tendência de manutenção do socialismo na ilha. O regime do Partido Único não está em discussão e o reconhecimento de novas liberdades políticas terá que esperar, embora se deva descartar reformas constitucionais que abram um pouco o sistema e deem uma maneira bem controlada espaço à livre expressão e associação. Seus maiores desafios são lá dar impulso à transição para um modelo de economia de mercado, né, para revitalizar a economia cubana, com a complexidade de não inquietar as facções mais tradicionalistas do próprio Partido Comunista Cubano e tornar-se uma figura de autoridade unitária, acatada pelas elites burocráticas e do exército, em última instância, pela própria sociedade. Terá também, como fizeram os Castro, de garantir que a estabilidade do sistema continue repousando na concentração do comando no cume da pirâmide cubana. E, por fim, precisa enfrentar as relações com os Estados Unidos, onde Donald Trump voltou a cultivar o antigo antagonismo de outrora. Trump já disse que não haverá, né, o relaxamento do embargo comercial a Cuba, a não ser que o regime ditatorial cubano caia. Como esse regime provavelmente não irá cair, né, nos próximos anos, o impasse com a América permanece. Esses são todos os desafios, né, que Miguel Díaz-Canel terá, né, a partir desse nosso ano de 2018, a enfrentar no comando de Cuba. Ok? Bom, pessoal, nós vamos encerrando essa aula por aqui. Um abraço imenso para você, bons estudos e até um próximo encontro. Até lá! Clique lá